Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, trazendo para vocês mais informações sobre o Mengão Queridão nesta sexta-feira. Hoje é sexta-feira, nesta sexta-feira, dia 24 de março de 2023. Nação, nos últimos dias eu tenho ouvido falar que o Gabriel tá mais gordinho, que o Gabriel não tá conseguindo desempenhar o papel que ele deveria desempenhar porque tá mais gordinho e tal. E eu até refutei essa ideia com relação ao jogador rubro-negro, mas parece que os observadores de gordurinha localizada estavam certos. O Gabriel não treinou nem nesta quinta-feira, nem nesta sexta-feira no campo. O Gabigol ficou fazendo atividades na academia de reequilíbrio muscular. Pode ser mesmo que o atacante rubro-negro estivesse, então, alguns quilinhos acima do que era previsto e agora ele está passando por uma readequação para poder ter um reequilíbrio muscular. Reequilíbrio muscular geralmente é quando você tem mais peso numa perna do que em outra, né? Então não quer dizer que ele estaria mais gordinho na cintura, né? Que ele estaria mais gordinho na barriga ou no bumbum, como muitas pessoas gostam de dizer. Mas ele está passando por um reequilíbrio muscular e muito em breve deve ser liberado para os treinamentos junto ao técnico Vitor Pereira. Ainda há tempo para ele poder se recuperar, ainda há tempo para ele poder trabalhar, para poder estar 100%, afinal de contas, hoje é dia 24, estamos aí há 6 ou 7 dias, que eu não me recordo se esse mês é 30, 31, mas estamos há 6 ou 7 dias aí da final do jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. E a partir daí, a sequência de jogos é insana, vocês sabem muito bem disso. Tem jogos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, jogos da Copa do Brasil, enfim. A partir daí o Flamengo não parará mais e é hora da gente botar a onça para beber água e ver quem tem mais garrafa vazia para vender. Esperamos que o Flamengo, com tantos insucessos nesse começo de 2023, consiga fazer um restante de temporada correta, ideal, para que a gente possa pelo menos fechar o ano com mais alegrias do que nós abrimos o 2023. E por falar aí em fazer um segundo semestre melhor do que o primeiro semestre, torcemos também para que os nossos dirigentes consigam fazer as sonhadas contratações que eles não conseguiram fazer nesse primeiro semestre. Eu fico feliz quando eu vejo a imprensa dar uma informação ou confirmar uma informação que eu trouxe para vocês aqui no canal. Nesse caso, é com mais de uma semana de atraso. A imprensa descobriu agora que o Tigres do México está interessado no Matheus Uribe lá do Porto. Notícia que eu já tinha trazido para vocês na semana passada. Não tenho vaidade nenhuma por essa parada de dar o furo, longe de mim, credo, nunca dei e jamais darei o furo. Mas eu gosto quando uma informação se confirma, quando a grande imprensa vem confirmando uma informação que eu já trouxe, porque a minha satisfação é prestar o melhor trabalho possível para vocês. E quer dizer sempre que a gente está no caminho certo, estamos na trilha certa das informações. É isso, pessoal. O Flamengo tem um grande concorrente para a contratação do Matheus Uribe, que é o Tigres do México. E eu nem diria que esse grande adversário é por conta de condições financeiras. Não, não é isso. É questão da família do Matheus Uribe já estar mais habituada ao México, porque ele já jogou no América do México anteriormente e vê com bons olhos um retorno para o Tigres, que é aquele time que vive contratando jogadores importantes, jogadores grandes, aquele jogador que eu falei que serviria para o Flamengo, que era da seleção francesa, joga e jogou muitos anos lá, e a intenção, como eu já falei para vocês há mais de uma semana, é substituir o Rafael Carioca, que jogou muito bem aqui no Atlético Mineiro, vocês vão de se lembrar disso, né? Então o Tigres tem muita força, tem muita plata, então está à frente do Flamengo por conta de uma preferência da família de Matheus Uribe. O Flamengo segue colecionando fracassos na tentativa de reforçar a nossa equipe. E por isso, o Flamengo agora olha para um ex-jogador do Mengão Queridão, jovem ainda, que foi vendido mais jovem ainda lá para a Europa e que ainda não deu certo. Eu estou falando do Reinier. O Reinier jogou muita bola em 2019 pelo Mengão Queridão. Nas categorias de base ele jogava como meia atacante. O Jorge Jesus começou a utilizá-lo como um atacante, muitas vezes como centroavante. E ele teve bons resultados em 2019. Inclusive, se fosse ele a ter a bola do jogo no Mundial e não o Lincoln, talvez a história do Clube de Regatas do Flamengo fosse outra, né? Mas enfim, ele foi vendido para o Real Madrid. No Real Madrid não vingou, foi emprestado para o Borussia, até deu a camisa do Mengão Queridão
pro Haaland, né? E não vingou lá também. Então ele vive sendo emprestado lá e agora ele quer voltar para o Brasil. Antes, o staff dele não enxergava com bons olhos ele retornar ao Brasil. Mas agora o staff dele vê como uma oportunidade de crescimento, de chamar a atenção da imprensa internacional para ele poder se recolocar no mercado, uma vez que hoje ele é indiscutivelmente descartado e descartável pelo Real Madrid. Então, o staff dele o ofereceu ao Corinthians e isso fez o Flamengo estufar os olhos imediatamente, uma vez que o Flamengo precisa tanto de um centroavante quanto de um meia atacante para poder jogar no lugar de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, quando os meninos não derem conta, ter mais alguém ali para poder nos servir. E aí o Flamengo pode começar a abrir conversas com o Reinier para trazê-lo para a equipe rubro-negra. É sempre importante deixar claro para vocês que o Flamengo não está procurando reforçar a equipe pelos pedidos do Vitor Pereira, e sim pelos interesses que o próprio Flamengo tem, porque até a grama que foi plantada ontem no CT sabe que o Vitor Pereira não vai durar no Flamengo. Para o Vitor Pereira conseguir chegar a maio no Flamengo, é necessário que ele atropele o Fluminense. Não é nem que ele vença, é que ele atropele. Que o Flamengo jogue um tic-tac, um jogo bonito daqui, dali, de lá para cá, para que ele possa permanecer no Flamengo. Porque agora a questão não é nem mais se o time ganha ou perde. A questão agora é desempenho. Tá tendo desempenho? Não tá. Então não tá agradando. Ele pode ser mandado embora sendo campeão carioca se não mostrar desempenho. A diretoria fez isso com o Dorival Júnior, porque não faria com o Vitor Pereira, o que economizaria meses de crítica e de críticas em cima do Marcos Braz, que hoje faz de tudo para se esconder das críticas, porque a coisa foi tão pesada que as cobranças em cima de Rodolfo Landim eram para exoneração do Marcos Braz. Então o que fizeram? Deixaram o Marcos Braz escondidinho, vamos deixar o Vitor Pereira tomar pancada, vamos fazer o Vitor Pereira receber todas as críticas sozinhos, porque aí eu substituo ele, trago um outro jogador e tudo fica apaziguado. O Marcos Braz, ele arrasta uma quantidade muito grande de votos junto com ele. Não a quantidade suficiente para fazer de Marcos Braz o próximo presidente do Flamengo, mas com certeza, sem o Braz na gestão Rodolfo Landim, dificilmente eles conseguiriam fazer o próximo presidente do Flamengo. Então, há interesses políticos, há conselheiros, há associados que são fiéis ao Marcos Braz e por isso o Rodolfo Landim precisa manter o Marcos Braz sobre qualquer hipótese até a final da sua gestão, para poder pegar, como sempre fez, aqueles votos que o Braz carrega com si dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Mas se você pensa que o Vitor Pereira pode cair para a chegada do Jorge Jesus, as coisas não são bem assim não. Segundo Galvão Bueno, o Jorge Jesus pensa mais em seleção brasileira do que no Mengão queridão, o que confirmaria as suspeitas de Rodolfo Landim de que Jorge Jesus não é confiável para voltar ao Flamengo. O Galvão Bueno esteve num podcast, o Flow Podcast, e deu a seguinte declaração: não é fácil não, o Mister fala comigo toda hora, já é oficial, não vai renovar o contrato com o Fenerbahçe. Acaba em maio, no final da temporada, mas eu tenho a sensação, de verdade, que ele está pensando em seleção brasileira. Eu tenho a sensação aqui, que eu escutei aqui, brincou Galvão Bueno. Ou seja, o Galvão vem a confirmar que as desconfianças que Rodolfo Landim tem sobre uma possível queda do cavalo, caso contrate o Jorge Jesus, vai se confirmar. E isso deixa o Mister muito mais longe do Flamengo, porque antes o Rodolfo Landim só desconfiava. Agora, depois das declarações do Galvão Bueno, ele tem certeza absoluta que se o Mister voltar para o Flamengo, ele vai voltar pensando em seleção brasileira. Daí não interessa o valor da multa que o Flamengo vai colocar. Se o Mister bater o pé falando que quer ir para a seleção porque há convite, ele vai bater o pé até causar uma situação tão desgastante que o Flamengo vai ter que demiti-lo para ele ir para a seleção brasileira. É aquilo que eu sempre falo para vocês, quem ama o Clube de Regatas do Flamengo somos nós. As outras pessoas, nós podemos até amá-las, mas elas não amam o Flamengo como a gente ama. Então é bom que isso faça com que a gente abra os olhos também, para não ficar à mercê de um único treinador. Eu sou apaixonado pelo Jorge Jesus. Eu amo aquele velhinho, ver ele ali embaixo, no gramado, seria a glória para mim.
mas ele não está pensando no Flamengo. Ele iria usar o Flamengo de trampolim. Tem muita gente braba comigo agora aí no chat, tem muita gente me xingando. Ó, a verdade tem que ser dita, doa quem doer, não é assim? Tá aí, o Galvão Bueno acabou de confirmar que ouviu do Jorge Jesus que ele tá pensando em seleção e não no Flamengo. Usar o Flamengo de trampolim nunca seria bom. Eu tô te vendo aí. Eu sei o que você tá pensando. Você tá dizendo assim, eu nem ligo. Se ele trouxer pra gente mais uma Libertadores, mais o Campeonato Brasileiro, mais uma Copa do Brasil, ele pode ir pra onde ele quiser. Não é assim que o dirigente pensa. O dirigente quer um trabalho a longo prazo. Nós precisamos de um trabalho a longo prazo. Nós precisamos de alguém para poder renovar esse elenco. Há quanto tempo vocês me ouvem falar de remodelação e renovação desse elenco? Nós precisamos de um treinador que chegue e queira fazer essa renovação. Não um que nos use como trampolim, que vai pegar os jogadores que quiser, vai ser campeão para ir para a seleção brasileira. Então, dentro desse planejamento do Mister, ele não serve para nós. Pensando desta maneira, ele não serve para nós. Nós precisamos de alguém que seja bom o suficiente para vir ganhar, como eu sei que o Mister ganharia, mas que prepare uma nova geração de jogadores para ser campeão. Ou vocês querem ficar na mão de Marcos Braz, de Bruno Spindel, de Juan e Fabinho Soldados? Esses caras que já se provaram incompetentes e reféns de jogadores para poder fazer a nossa renovação. Eu não quero, mas aqui no canal só a opinião de vocês que interessa. Coloquem aí nos comentários o que vocês pensam. Se vocês puderem, curtam, compartilhem, comentem. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.